Nós vamos ler 3 passagens dos evangelhos. Um em Marcos, um em Lucas e um em João. Primeiro leremos Marcos 10, 17 a 22. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: as histórias não contadas da Bíblia. Marcos 10, 17 a 22. Mesmo assentados, irmãos podem acompanhar a leitura que eu vou fazer. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Marcos 10, 17 a 22. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Não desmarque a sua Bíblia. Coloque um dedinho aí na sua Bíblia. E nós vamos agora para Lucas 17, 11 a 19. Mais uma história bem conhecida da palavra de Deus. Lucas 17, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Não desmarque também Lucas. Nós vamos ler mais uma história. Os irmãos lembram do título que nós demos à mensagem? As histórias não contadas na Bíblia. Pastor, mas até agora o senhor contou 2 histórias que estão contadas. Eu sei, nós vamos já chegar lá. Mais uma. Em João 5, de 1 a 18. João 5, de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões.
nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Oh, glória! Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não desmarque sua Bíblia. Nós temos 3 histórias. A primeira história, normalmente conhecida como a história do jovem rico. A história do jovem rico. A segunda história, a história dos 10 leprosos. E a terceira história, a da cura do poço de Betesda. 3 histórias contadas na Bíblia. Eu declarei que o tema da nossa mensagem era as histórias não contadas da Bíblia. Será que há histórias não contadas na Bíblia? Sim. Nós sabemos, a própria Bíblia declara que se nem todos os livros que existem caberiam para conter tudo que Jesus fez e disse. A própria Bíblia declara isso. Mas, independente dela estar presente fisicamente, será que há histórias que poderiam ter existido e não existiram? Essas 3 histórias nós temos registradas. Mas será que se homens e mulheres tivessem respondido de uma outra forma, nós teríamos outras histórias para serem contadas na Bíblia? Já parou para pensar? Será que há histórias que você não tem para contar na sua vida e poderia ter? Será que há histórias que eu não tenho para contar na minha vida e poderia ter? Nós hoje vamos falar sobre exatamente isso, sobre as histórias que não foram contadas porque não chegaram a existir. Vamos pensar nessa história conhecida como a do jovem rico. Olha o que aconteceu. Eu escolhi propositalmente essa história é contada nos 3 evangelhos, a história do jovem rico. E eu escolhi propositalmente a de Marcos, porque no evangelho de Marcos ele tem um detalhe que só o evangelho de Marcos menciona.
Vou chamar a sua atenção para o versículo 21 de Marcos 10. Não sei se o irmão já tinha prestado atenção nesse detalhe. Lá em Marcos 10, versículo 21. Tudo aquilo aconteceu, vocês conhecem a história, nós já lemos, mas eu vou reler o versículo 21. E Jesus, fitando-o, diz o que na sua Bíblia? O amou. Preste atenção, porque isso faz toda a diferença. Jesus amou aquele homem. Ou seja, o que Jesus sugeriu a ele, a ordem que Jesus deu, o conselho que Jesus deu a ele, não era uma pegadinha. Jesus não estava ridicularizando o jovem rico. Jesus estava falando sério. Era para ele fazer aquilo mesmo. Jesus fitou. Você já brincou de fitar alguém para ver quem é que pisca ou quem é que ri primeiro? Eu gosto muito dessa brincadeira. Dificilmente eu perco, viu? Dificilmente eu perco. Jesus fitou aquele homem. Já pensou no olhar de Jesus? Já pensou de como era o olhar quando Jesus fitava alguém? Quando ele olhava nos olhos da pessoa, a pessoa ficava completamente transparente, né? Lembra da mulher samaritana? Aquele momento que Jesus olhou para ela. Cada vez que Jesus olhava para as pessoas, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Só no Evangelho de Marcos a gente tem essa declaração que Jesus o amou. Jesus queria a salvação daquele jovem. Jesus não estava fazendo bullying com ele não, viu? Jesus estava querendo que ele se salvasse. Jesus percebeu que se ele continuasse na vida dele daquele jeito, a história dele seria triste. Ele iria se perder. Jesus entendia claramente o que é que precisava acontecer na vida daquele homem. E Jesus falou: uma só coisa te falta, só uma. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Não era brincadeira, era para ele fazer. Jesus já te pediu uma coisa bem clara e você não fez? Não era brincadeira, era para você fazer. Era para eu fazer. Quando Jesus nos dá uma ordem, Ele não está de brincadeira conosco. Jesus não brinca. Jesus fala sério. Mas a história que nós temos em Marcos, Lucas e João é só essa. Uns trazem um detalhe, outros trazem outro. Só em Marcos nós temos esse detalhe de que Jesus o amou. Mas a história acabou aí. Acabou aí. Será que essa história poderia ser diferente? E se aquele homem tivesse obedecido a Jesus? Quem será que ele teria sido no Evangelho? Se aquele homem tivesse obedecido a Jesus e seguido a Jesus, quem ele teria sido? Hoje em dia nós certamente teríamos alguma lembrança dele. Jesus fez o mesmo. Jesus conversou sobre o mesmo assunto com Zaqueu. E a resposta de Zaqueu foi diferente. E a história de Zaqueu continuou. A resposta foi diferente. Tem uma história que não foi contada simplesmente porque o jovem rico não obedeceu a Jesus. Tem uma história na minha vida e na sua vida, meu irmão, que não foi contada porque a gente não obedeceu quando Ele mandou. Sabia? Não, pastor, mas eu já obedeci, eu também. Eu também já obedeci diversas vezes, meu irmão, minha irmã. Mas eu sei que tem algumas vezes que eu não obedeci. E essa história não aconteceu porque eu não obedeci. Por que é que eu não obedeci? Nessas 3 histórias que nós ouvimos e lemos, todas elas têm diversos motivos.
Por que será que o jovem rico não obedeceu? A gente pode conversar 6 meses aqui sobre as hipóteses do jovem rico não ter obedecido. Nós sabemos que, certamente, ele amava as riquezas. Nos evangelhos ele fala, ele ficou triste porque tinha muitas. Olha que coisa triste. Ele ficou triste com a resposta de Jesus porque ele tinha muito. Como a riqueza foi perdição para aquele homem. Na outra história que nós temos, os 10 leprosos, lá no Evangelho de Lucas, Jesus estava passando por Samaria, Galileia, e 10 leprosos de longe, porque era assim que eles tinham que fazer, eles não podiam se aproximar, 10 leprosos de longe pediram, Senhor, compadece-te de mim. Não foi isso que a gente fez no começo do culto? A gente pediu misericórdia do Senhor. O que foi que ele fez com os leprosos? Teve misericórdia. O que foi que ele fez conosco? Teve misericórdia, glória a Deus. Deus é fiel. Eles pediram misericórdia e Jesus teve. E olha que coisa preciosa, olha na sua Bíblia, diz assim a palavra, Jesus olhou para ele e disse assim, vão apresentar-se ao sacerdote. Por quê? Porque era assim a norma. Lá no Antigo Testamento a norma era essa, quando um leproso estava curado, quem dava o atestado, quem dava o certificado, o atestado médico de que, não, esse aqui está curado, pode voltar para o convívio da sociedade, era o sacerdote. Tinha lá um procedimento e o sacerdote é que verificava. E Jesus falou, vocês querem ser curados? Vão apresentar-se ao sacerdote. Jesus declarou a cura deles ali? Não, pior que não, meu irmão. Jesus falou assim, vão apresentar-se ao sacerdote. Jesus não falou assim, estejam curados agora. Veja que lá na fonte, lá em Betesda, Jesus declarou, toma teu leito e anda. Jesus declarou a cura na hora. Com os leprosos não. Jesus falou, vão apresentar-se ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que, indo eles, o que aconteceu? Foram curados. Olha como é que a fé operou. Eles foram curados depois que obedeceram. O jovem rico não obedeceu. A história dele acabou ali mesmo. Os leprosos obedeceram. Eles obedeceram. Você também já obedeceu a Jesus? Pouca gente, né? Vou perguntar de novo. Vocês também já obedeceram a Jesus? Melhorou. Mais algumas pessoas. Muito bom, graças a Deus. Então, eles também obedeceram. E eles receberam a bênção. Olha que coisa preciosa. Não é pouca coisa não, meu irmão. Eles estavam sendo curados de uma doença terminal. Naquele tempo não tinha tratamento para hanseníase. Naquele tempo, a lepra ia comendo o corpo da pessoa até que a morte viesse. Era uma morte terrível. Eles foram curados na hora, à medida que iam, à medida que obedeciam, eles foram curados. Você também já recebeu alguma coisa porque obedeceu a Jesus? Amém, eu já recebi. Eles também. A história deles não foi tão curtinha quanto do jovem rico. Eles receberam a bênção. Houve obediência, houve fé, e eles receberam. Mas acabou. Não houve gratidão. Não houve louvor. Não houve reconhecimento da soberania de Deus. Eles obedeceram, receberam a bênção e foram embora. Cada um cuidar da sua vida. Que bênção, agora Jesus já me abençoou, agora eu estou liberado. Vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Só o estrangeiro, só um, voltou e ajoelhando, se prostrou e adorou a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor. Mas como assim? Como assim? Os outros não sabiam que tinha sido Jesus? Observe. Quando é que eles foram curados?
indo no caminho, eu tenho quase certeza, meu irmão, que algum deles, lá no meio do caminho, começou a se sentir curado. Disse, rapaz, aquele negócio que a minha mãe mandou fazer realmente funcionou. Aquela garrafada que a minha tia fez, funcionou. Eu sabia que eu devia ter feito aquilo que eu fiz há 3 dias atrás. Parece ridículo, né? É assim que às vezes a gente faz. A bênção de Deus nos alcança e a gente começa a achar que foi algo que a gente fez, que foi o nosso braço, que foi a nossa capacidade, que foi o nosso esforço, que foi a nossa dedicação, que foi a nossa justiça, que foi o nosso cuidado. A gente olha e diz assim, não, eu sabia que se eu fizesse, eu ia conseguir. Foi a bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Meu irmão, minha irmã, a gente faz igualzinho. A gente faz igualzinho os 9 leprosos. Pede, Deus dá, e a gente acha que foi a gente mesmo. O mundo está cheio de gente que já pediu misericórdia a Deus. Deus teve misericórdia e a pessoa nem se lembra que Deus existe. As igrejas estão lotadinhas de gente que pede misericórdia, que faz campanha, que pede para a gente orar, que faz, e Deus vai e faz. E nunca mais se lembrou que foi Deus que fez, que foi Deus que agiu, que foi Deus que curou, que foi Deus que restaurou, que foi Deus que capacitou, que foi Deus que cuidou da saúde, que foi Deus que sustentou. Será que nós somos parecidos com os 9 leprosos? Oh Senhor, tem misericórdia de mim. São histórias que a gente não sabe. Você conhece alguma história dos 9 leprosos? Não. Ela não existe, ela não está registrada na Bíblia. Por quê? Porque eles não continuaram na presença de Deus. Eles não reconheceram que Deus é Deus. São histórias que poderiam estar relatadas, mas não estão. Na minha vida e na sua vida, tem histórias que não existem, porque a gente recebeu a bênção de Deus e não reconheceu que foi Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, amém? Amém. Que coisa preciosa. Nós precisamos reconhecer que é Deus que dá a saúde. Cada vez que a gente for acordar o nosso pequenininho, foi Deus que manteve ele vivo durante a noite. Foi a graça de Deus, a proteção de Deus que permitiu que ele acordasse, meu irmão. Não é porque você trabalhou para que ele tivesse alimento, porque você não pode fazer nada. Deus é que sustentou. Cada vez que você chega num local, você chegou porque Deus te sustentou até lá. Cada vez que você recebe o seu salário no final do mês, não foi porque você trabalhou, meu irmão, minha irmã. Foi porque Deus te sustentou com saúde, com sabedoria. Cada vez que você olha para as coisas que poderiam ter acontecido na sua vida e não aconteceram, não foi porque você foi cuidadoso, meu irmão, minha irmã. Não é porque você é bom motorista, não é porque você toma cuidado, é porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Não é meu mérito nem seu, é Deus que tem cuidado de mim e de você, meu irmão. Os 9 leprosos não perceberam isso. Só o estrangeiro, só aquele que não tinha obrigação de saber que era para fazer daquele jeito. Os que conheciam, os da casa, os da igreja. Se a gente falar daqui, a ilustração é os da igreja, a liderança. Não reconheceu
que foi a bênção de Deus que permitiu tudo aquilo. O estrangeiro, que não tinha obrigação de saber, voltou para agradecer. E Jesus ainda falou: não teve um dos da casa para voltar? Só você? Jesus sabia que só ele ia voltar? Sabia. Mas ele queria que nós percebêssemos a dureza disso, a dureza do coração do homem. Quantas pessoas no seu trabalho, que trabalham do seu lado, já foram abençoadas por Deus e se esqueceram? E estão precisando que você chegue e diga assim: ei, você está esquecendo que foi Deus que te sustentou? Quantas pessoas pertinho de você, na sua família, esquecem de agradecer, de dar graças a Deus, e está precisando que você seja profeta e diga: meu irmão, mãe, pai, minha filha, se não fosse Deus, você não tinha conseguido isso não. Foi Deus que te deu. Seja profeta. Fale para as pessoas, declare, leve a mensagem. É isso que Deus quer de nós. Tem histórias na vida dos seus familiares que não aconteceram porque eles não reconheceram a presença e a soberania de Deus. Fale para eles, declare para eles, viva você também. A terceira história, lá no Evangelho de João, uma pessoa fazia 38 anos, meu irmão, minha irmã, 38 anos que ele esperava conseguir entrar na água primeiro. No momento que o anjo descia e movimentava a água, o primeiro que entrasse era curado da enfermidade que tivesse. Há uma fonte dessa aqui, hein? Se tivesse uma fonte dessa assim, mais ou menos ali perto da rodoferroviária, você acha que ia lotar? Pois era assim que estava lá. Lotado, apinhado de gente, meu irmão. E que tipo de gente? Todo tipo de gente, meu amigo. Gente com todo tipo de enfermidade e doença. 38 anos esse homem ia lá e esperava. Pense numa frustração. O cara está há 38 anos tentando ser o primeiro a entrar na água e ninguém sabia quando é que era. Perseverante. E ele ainda falou para Jesus, né? Disse: mas Senhor, é porque toda vida que tem oportunidade, alguém entra primeiro que eu. Quando eu vou indo, alguém já entrou. Meu irmão, como devia ser difícil ele ver a bênção ali, ele vendo os outros serem curados e ele não. 38 anos ele perseverou. Meu irmão, isso é quase a minha vida. Eu sou um pouquinho mais velho que isso. 38 anos ele perseverou lá. Aí Jesus chega para ele e ainda pergunta assim, né? Olha, não, sem brincadeira. Jesus de vez em quando faz umas perguntas, né? Olha o que Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Se fosse você tinha respondido direitinho, que nem ele respondeu? Ou você tinha descascado com Jesus? Mas é claro que eu quero ser curado, faz 38 anos que eu estou aqui, o que você acha que eu estou fazendo? Não, ele respondeu direitinho: Senhor. Mas será que eu tinha respondido tão direitinho que nem ele aí? Olha como é que era o espírito dessa pessoa. Era humilde ou não era? Era humilde. Senhor, é que toda vida alguém chega primeiro do que eu, Senhor. Queres ser curado? Será que Jesus já te fez uma pergunta daquilo que você tem pedido? Daquela coisa que você traz à reunião de oração, daquela coisa que você liga: ô irmão, ora por mim, ô irmã, ora por mim. Será que Jesus já chegou para você e disse assim: você quer aquela bênção que você pediu? Jesus já perguntou para você? Como é que você responde? Olha, está ensinando para a gente. Se Jesus te perguntar aquilo que você está pedindo há 38 anos, responde direitinho, viu, meu irmão? Não vai ser abusado não, tá?
responde direitinho. Ele respondeu: Senhor, eu quero, mas não consigo, Senhor. O que Jesus fez? Toma o teu leito, levanta e anda. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, meu irmão? Talvez você esteja esperando algo extremamente sofisticado, extremamente sobrenatural, extremamente difícil, extremamente complicado, intrincado, aquela bênção que você precisa fazer assim, depois você precisa fazer isso e aquilo, depois você precisa falar com aquela pessoa e aquele outro, e aqui, e aqui, e Jesus está dizendo: toma o teu leito e anda, pega a tua bênção. Não é a coisa que você faz, não é a água que mexe, sou eu. Sou eu. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: toma teu leito e anda. Você quer a bênção que você tem pedido? Então, meu irmão, minha irmã, toma teu leito e anda. Recebe. Toma. Pega na tua mão e vai para casa com ela. As pessoas depois recriminaram o homem. Mas como assim? Por que você está andando com o teu leito? Hoje é sábado, você não pode fazer isso não. O que ele respondeu? Meu amigo, é o seguinte: o mesmo homem que me curou, que fez o que eu estava esperando há 38 anos, mandou eu andar, pegar meu leito e andar. Eu vou obedecer a ele. O que Deus está nos dizendo hoje? Deus está dizendo assim: o que foi que Jesus te mandou fazer? Parece estranho? Parece esquisito? Parece diferente? Foi Ele que mandou? Vai, faz. Não, mas os meus amigos me disseram que eu tenho que fazer assim. O pastor falou que eu tenho que fazer assim. Foi o que o pastor falou está diferente do que Jesus falou? O que vale é o que Jesus falou, meu irmão. O que os líderes da igreja falaram era uma coisa, o que Jesus falou foi outra. Faz o que Jesus falou. Quem vale é Jesus. A última palavra é a de Deus. Não é do pastor, não é do líder, não é da irmã de oração, do irmão de oração. Não, a última palavra é de Jesus. Ninguém achava lícito andar com o leito no dia de sábado. Não interessa. Jesus mandou fazer. É estranho? Seus amigos estão dizendo para você: não, rapaz, isso aí que você está fazendo, isso aí não é assim que você tinha que fazer, não. Você não pode fazer isso, não. Você vai ficar doido. Mas foi Jesus que mandou você fazer? Faz, meu irmão, que é melhor assim. Vai por mim. Não vai por mim não, vai por Ele. Vai por Jesus. Faz, obedece. Esse homem tem uma história que nós sabemos, nós ouvimos, porque ele obedeceu a Jesus. Jesus chegou e disse assim: toma teu leito e anda. E se ele tivesse dito assim: não, Senhor, eu não consigo não, porque eu estou esperando a água mexer. Não. Toma teu leito e anda. O que ele fez? Pegou o leito e andou. E diz a palavra de Deus que imediatamente queres ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. E diz o versículo 9 de João 5: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Meu irmão, será? Agora deixa eu... Linda a história dele, né? 38 anos. Quantas pessoas você acha que foram curadas em 38 anos lá naquele local? Bastante gente, né? Você ouviu a história de algum deles? Meu irmão, isso nunca me impressionou, não. Eu estou impressionado com isso. Era um local que as pessoas chegavam e quem conseguisse entrar na água era curado. E você não ouve falar nisso em canto nenhum na Bíblia. Só o homem que há 38 anos esperava e não conseguia, que a gente ouve a história dele.
A história de mais ninguém a gente sabe. Não tem registrado nada, nenhuma história, só daquele homem. As histórias que Deus, as curas que Deus já fez na sua vida, as bênçãos que Deus já colocou na sua vida, a gente sabe? Será que eu sei tudo que Deus já fez na sua vida? Não, pastor, tudo é difícil, porque é muito. Tá bom, vou facilitar. Será que eu sei uma boa parte das coisas que Deus tem feito na sua vida? Será que a igreja sabe uma boa parte das coisas que Deus tem feito na sua vida? Por que será que as nossas igrejas estão vivendo numa sequidão de fé? Será que é porque Deus não age? Ou será que é porque a gente não fala toda a vida que Deus age? Será que se eu falar toda a vida que Deus faz algo na minha vida, a fé de vocês não vai ser alimentada de uma forma melhor? Será que se cada um de nós não se aguentar e falar e contar o que Deus tem feito, a minha fé não vai ser alimentada? Qual era o problema? Não acontecia bênção naquele local? Acontecia, mas ninguém ficava sabendo. Será que não acontece a bênção de Deus aqui na nossa igreja? Acontece. Acontece? Amém. Mas a gente precisa ficar sabendo. Tem uma porção de história que não foi contada, porque a gente não contou. No jovem rico, tem uma história que não foi contada, porque ele não obedeceu. Não obedeceu. Não existe a história para ser contada. Os 9 leprosos, nós temos pelo menos 9 histórias que nós não sabemos, porque eles não reconheceram que foi Deus quem fez. E na fonte? A quantidade de história que existe e que nós não sabemos. Elas existiram. Elas aconteceram. Mas a gente não sabe, porque ninguém testemunhou. Nenhum desses casos é a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus quer mais histórias na sua vida. Deus quer, essa é a hora que você devia ter dito glória a Deus, viu? Eu vou repetir de novo para experimentar. Deus quer que você tenha mais histórias na sua vida. Amém. Deus quer que você tenha mais bênçãos para contar. Amém. Mas Ele precisa que você obedeça mais. Ele quer que você reconheça que foi Ele quem fez. Vai haver mais história na sua vida, a cada momento que você reconhecer que foi Ele quem deu, que foi Ele quem curou, que foi Ele quem forneceu, que foi a bênção dEle que fez acontecer, que foi o poder dEle que livrou, que libertou, que foi o sangue de Jesus que operou. E Deus quer que as histórias que eu e você não temos contado para as pessoas sejam contadas, para que o nome dele seja exaltado. A quantidade de cura que aconteceu naquela fonte, e a gente só sabe de uma, e nem foi pela fonte, foi Jesus que fez, nem foi na água. Nós não sabemos de uma, não tem nenhuma. Pelo menos 38 anos aquilo acontecia naquele local. Quantas igrejas, meus irmãos, além da nossa, estão fazendo 50 anos de fundação. Deus já fez coisas sensacionais e as pessoas se calam. Não falam para as pessoas o que Deus tem feito. Ficam escondidinhas. Deus entrega a bênção e as pessoas não testemunham. Quantas curas devem ter acontecido, quantas coisas maravilhosas devem ter acontecido naquela fonte, e nós não sabemos de nenhuma delas. Meu irmão e minha irmã, lembra do tema da nossa mensagem de hoje? As histórias não contadas na Bíblia. Meu irmão, minha irmã,
há histórias que não foram contadas na sua vida e na minha vida. E Deus quer que elas sejam contadas. Deus quer que existam novas histórias. Deus quer que existam histórias de obediência. E Deus quer que as histórias que aconteçam sejam faladas. Fale, meu irmão. Testemunhe. Declare. Abra a boca e diga. Quando Deus fizer, diga que Deus fez. Não tenha vergonha. Não se encabule de dizer que foi Deus que fez algo que a ciência disse que era impossível. Não se encabule de dizer quando foi Deus que fez algo que os psicólogos achavam que não podia acontecer. Não se encabule quando o seu dinheiro conseguir algo que você sabia que ele não podia conseguir. Eu já ouvi testemunhos aqui de pessoas que disseram: não era possível aquilo ter acontecido com o meu dinheiro. Não sei como é que deu. Eu já ouvi aqui. E eu tenho certeza que há testemunhos que a gente não tem ouvido. Fale. Declare. As nossas igrejas têm que ser locais onde a gente se alimente do que Deus tem feito. Nossa igreja não é local para a gente se divertir. A nossa igreja é local para a gente sentir a presença de Deus. Nossa igreja é local para as pessoas serem libertas. Libertas de tudo. Libertas do cativeiro do mal, do inimigo. Libertas do medo. Libertas da frustração. Libertas da miséria. Libertos da carência. Libertos da falta de amor. Libertos da baixa estima. Libertos de diversas coisas. E sabia que a libertação do irmão que está do seu lado pode vir através do seu testemunho? Pode ser que do seu lado tem um irmão que precisa saber que Deus cura. Pode ser que do seu lado tem um irmão que precisa saber que Deus restaura os casamentos. Pode ser que do seu lado tem um irmão e irmã que precisa saber que Deus restaura os relacionamentos dos filhos. Pode ser que do seu lado tem um irmão que precisa saber que Deus restaura a miséria e te dá de sobra. Pode ser que do seu lado tem alguém que precisa saber que não há impossível para Deus. E o milagre que essa pessoa está esperando pode ter sido na sua vida. E uma vez que ela viu acontecer na sua vida, a fé dela vai ser restaurada e vai acontecer na sua. Pode ser que o milagre que precisa acontecer na vida do seu irmão e da sua irmã vai acontecer depois que você e eu abrirmos a boca e declararmos que ele já aconteceu na minha. Amém? Meu irmão e minha irmã, você entendeu o que Deus falou para você hoje à noite? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade de ter histórias maravilhosas com Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. São muitos exemplos. Nós citamos só três histórias da Bíblia. São muitos exemplos de coisas que podiam ter acontecido e não aconteceram porque as pessoas não agiram como Deus queria. Haja como Deus quer. Obedeça, reconheça o que Deus está te falando e obedeça. Em nome de Jesus. Amém.